Qual a diferença de todos os porquês de pergunta em alemão? Eu já vou começar esse áudio respondendo a diferença entre warum, wieso, weshalb e weswegen. Todas essas perguntas, todas essas palavras, warum, wieso, weshalb e weswegen, significam porquê de pergunta, Se você aí está procurando o porquê de resposta, como eu disse, vai ao outro áudio. E a pergunta é: qual a diferença entre essas 4 palavras? E a resposta é nenhuma. Existe uma discussão muito longa, que você vai achar na internet, que você vai achar nos livros de gramática, de por que a gente tem tantas palavras para porquê. E eu consigo explicar para cada um de vocês mais ou menos a origem dessas palavras. Por exemplo, quando a gente tem visor, se a gente for ao pé da letra, vi significa como, zo é assim, visor seria tipo um como assim, no sentido de que eu quero saber o porquê, mas eu quero saber um porquê assim, quase como se fosse uma... De que maneira que isso aconteceu? Se eu pergunto weswegen, wegen é por causa de, então weswegen seria um por causa de quê, digamos assim. Mas, pra gente que tá aprendendo alemão e que quer falar alemão e que simplesmente quer se comunicar alemão e não se tornar linguista, que não quer se tornar especialista, pesquisador da língua, a minha dica é a seguinte: não se preocupe com isso. Você pode usar warum, wieso, weshalb, weswegen. Todas essas alternativas significam simplesmente porquê de pergunta. Porquê de pergunta. As mais usuais são warum e wieso, que você vai ouvir mais. E tem algumas variações, por exemplo, normalmente quando a pergunta não é uma pergunta completa, alguém te fala alguma coisa, você fala assim, por quê? Sem falar por que tal coisa, simplesmente por quê? Muitas vezes os alemães usam, por exemplo, wieso. Acho que é mais rápido, mais prático. Mas o warum é um neutro, digamos assim. A gente vai ouvir demais também. E eu diria que o weswegen é talvez uma variação um pouco mais culta, um pouco mais formal, nem diria formal, mas mais culta, no sentido de que você ouve menos e de que é uma escolha de palavra um pouco mais pensada. Mas você pode usar wieso, warum, weshalb, weswegen. Então, wieso, warum, weshalb, weswegen. Qualquer uma dessas significa porquê de pergunta, tá bom? Porquê de pergunta. Então, como é que a gente faz as perguntas? Como é que a gente forma as perguntas? Isso aqui eu vou dar um extra aqui nessa aula. Não foi essa a pergunta, mas eu vou dar um extra aqui sobre as aulas, sobre as W-Frage. As W-Frage, e aí a palavra V significa W em português. V é a letra W. São as W-Frage, são as perguntas em W, ou seja, todos esses pronomes interrogativos que começam com a letra W. Quais são eles? Eu vou ter, por exemplo, wie, que significa como, esses todos dos porquês, o wann, que significa quando, o wer, que significa quem, etc, etc, etc. E a estrutura da pergunta W-Frage em alemão é um pouquinho diferente daquela em português. Por quê? Porque em português, quando eu faço uma pergunta com pronome interrogativo como quando, quem, onde, a gente usa primeiro o pronome interrogativo, depois o sujeito e depois o verbo. Então eu pergunto, por exemplo, onde você está? Onde, pronome interrogativo, você, sujeito, está, verbo. Onde você está? Entretanto, em alemão, essa estrutura seria onde está você? Ou seja, eu necessariamente ou obrigatoriamente coloco a W-Frage, ou seja, o pronome interrogativo na primeira posição, o verbo conjugado na segunda posição, o sujeito na terceira posição e o resto vem depois. Então, onde está você? Wo bist du? Ou quando? Quando você vem? Em alemão vai ser wann kommst du? Quando vem você? Wann kommst du? Quantos anos você tem?
quantos anos em português, quantos anos, depois sujeito você, depois verbo tem. Em alemão vai ser quantos anos tem você, mas vai ser quantos anos é você, quão velho é você ao pé da letra, wie alt bist du. Mais uma pergunta, desde quando você mora na Alemanha? Desde quando você mora na Alemanha? Então eu tenho desde quando, que é a pergunta, você sujeito, mora, verbo. Em alemão vai ser desde quando mora você na Alemanha? Seit wann lebst du in Deutschland? Bom, espero ter respondido as questões aí, que são bem simples, porque a pergunta para qual a diferença é não tem diferença praticamente. E espero que você também tenha reforçado aí seu conhecimento da V-Frage. Um grande erro dos alunos que falam alemão, que aprendem a falar alemão, é colocar as coisas no lugar errado. A ordem da frase em alemão é bem rígido em certos aspectos, como por exemplo, esse da V-Frage. Depois da V-Frage tem mesmo que vir o verbo. Bom, essa semana a gente vai aprender muita coisa interessante ainda, vocabulário e outras questões verbais. Então, fica comigo que a gente vai que vai. Leute, euch eine wunderschöne Woche. Bis morgen. Tschüss.